Quando eu vim a descobrir isso pessoalmente, tudo mudou. Porque quaisquer habilidades que eu tinha, e eu as descobri, e na verdade eu estava apaixonado por descobrir, porque eu queria realmente usá-las de alguma forma positiva, seja escrevendo ou comunicando, ou falando, que é o que eu faço. E todas as diferentes habilidades que eu tenho que são únicas para mim. E você tem suas habilidades que são únicas para você. Muitas podem se sobrepor. Isso mudou toda a minha vida porque não era apenas, ok, o que eu vou escrever, baseado no porquê. Então parece que use um axioma básico e fundamental ou é que um porquê precede um o quê. O que significa que primeiro você precisa do porquê. Estou fazendo algo antes de fazê-lo. E ainda assim a vida é assim. Devido ao fato de que crescemos em lares e temos um certo sistema educacional e a pressão social, quaisquer que sejam as razões, muitas vezes estamos fazendo coisas. E então paramos e dizemos, um segundo, por que estou fazendo isso? Quando na verdade deveria começar ao contrário. O porquê deveria preceder o quê? O que eles dizem? A forma segue a função. Você não cria primeiro um design até entender primeiro a função, o propósito do que deseja criar. E então você cria a embalagem, o design, a maneira de distribuí-lo. Então é sobre isso que queremos falar. Por quê? E o maior porquê de todos é porque o mundo foi criado. O que, na verdade, realmente significa por que você foi criado? Por que estou aqui? Agora quero começar com uma importante ressalva. Toda vez que você tem uma conversa sobre qualquer tópico importante, você precisa declarar seus axiomas. Então, este axioma ele está assumindo que há um porquê. Eu sei que muitas pessoas, seja por padrão ou porque foi isso que lhes ensinaram, acabam sentindo que não há um porquê. Muitas pessoas dizem que não há propósito para a criação. Quem diz que houve uma criação? Quem diz que há um Deus? Talvez as coisas simplesmente evoluíram. É verdade que há aqueles que seguem essa abordagem, mas eu primeiramente sugeriria que mesmo aqueles que acreditam nisso, ou aceitam isso, ou se sentem assim, também têm um porquê. O porquê deles pode ser de um tipo diferente. Em segundo lugar, toda discussão tem que começar de algum lugar. Então, estou partindo do pressuposto e axioma de que há um porquê. Que quando você acorda de manhã e faz algo, há um porquê. Por que você está fazendo isso? E só para acrescentar, o porquê nem sempre significa uma razão racional. Pode ser um porquê emocional. Pode ser algo que está impulsionando isso. O porquê nem precisa ser um porquê legítimo. Pode às vezes ser muito irracional, mas há algo que está impulsionando a ação. Bem, queremos sair com, obviamente, não apenas um racional, mas um razoável. E quando digo racional, não quero dizer intelectual. Quero dizer algo que possamos olhar e não dizer, é algum desejo louco. Sim, você pode ter alguém que comece a fazer coisas muito malucas. E você pergunta, por que você está fazendo isso? Estou apenas no clima, ou preciso me expressar? Nem todo porquê é um porquê justificável e definitivamente não para todos. Aqui queremos falar sobre isso em um contexto mais amplo. Mas eu queria começar com isso. Declaração porque é importante afirmar, porque isso merece sua própria conversa. Como sabemos que há um porquê? Como sabemos que há uma razão? Agora, até mesmo biólogos evolucionistas dirão que a razão é a sobrevivência do mais apto, ou a perpetuação da espécie. É isso que impulsiona a existência. Esse é o porquê. Se você perguntar a eles por que existe tal porquê, eles dirão porque isso é o natural. Tudo quer existir. Agora, isso também você pode argumentar. Quem diz? Por que as coisas não deveriam? Talvez as coisas possam se extinguir? Quem diz algo? Por que é dado que há um gene egoísta que devemos existir? Mas, como eu disse, não quero me desviar. Quero voltar e focar aqui. Por que o mundo foi criado? Por que estou aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Então podemos seguir em frente e dizer ok com base nisso essencialmente. Agora podemos desenvolver um plano. Eu frequentemente aponto que você pergunta a alguém, quem é você? Eles te dão o cartão de visita onde dizem o que fazem. Você diz, mas isso é o que você faz. Não é quem você é. E alguns dirão, bem, sabe de uma coisa, depois de todos esses anos, o que eu faço se tornou quem eu sou. O que é como dizer que o que definiu meu porquê? Quando na verdade deveria ser o contrário. Então tudo isso faz parte dessa conversa.
Outra maneira de colocar isso em termos mais empresariais, uma declaração de missão precede a corporação, a empresa, a entidade, a organização. A missão é o porquê. Portanto, o porquê deve sempre preceder o quê para que as coisas realmente fluam e, mais importante, para realmente cumprir o próprio propósito do porquê. E é isso que vamos discutindo. E eu adoraria ouvir seu feedback, pensamentos e assim por diante, como sempre. Então, por onde começamos? Começamos do começo. O porquê de tudo. Devo também acrescentar, isto não é um sermão religioso. Isto não é uma apresentação religiosa. Esta é uma apresentação baseada na ideia de que tudo precisa ter um porquê. Agora, no contexto de por que estamos aqui, você pode ler muitos livros, muitas filosofias, muitas escolas de pensamento que explicam isso. Vou compartilhar com você, em vez de passar por todas elas e comparar, vou compartilhar o que cresci com a minha tradição, mas não é uma tradição universal. E o que ressoa comigo e com tantas outras pessoas que conheci, seja por conta própria ou devido aos meus ensinamentos e seu relacionamento comigo. Mas não é uma criação exclusiva minha. Há algo que é afirmado em muitos documentos, em muitas literaturas que remontam a milhares de anos. Remonta até a história de Abraão. E até o início, exatamente o início da criação, no início do Gênesis. No princípio disse, Deus criou o céu e a terra. Novamente com Deus, quero ter certeza de que estamos falando sobre Deus. Eu geralmente gosto de usar a história de Levi Yitzhak, de Barditchev, que disse a um autoproclamado ateu, o Deus em que você não acredita, eu também não acredito. Então, mesmo com a palavra Deus, não vamos assumir nenhum tipo de Deus religioso ou qualquer tipo de homem, sentado em um trono celestial com uma longa barba branca pronto para nos atingir com um raio quando nos comportamos mal. Peço que tentem remover todos os estereótipos. Se quiserem usar, eu gosto de usar a expressão realidade superior. Mas pense nisso como um engenheiro. Você vê um computador, alguém construiu esse computador com um propósito. Há um porquê. E então há o quê? Como você usa o computador, o que você faz com ele para cumprir o propósito dessa máquina. E o mesmo é verdade para qualquer empresa, qualquer produto e qualquer tecnologia e qualquer coisa. Então, a maneira mais bonita que já vi descrita. O propósito de por que estamos aqui é para que cada um de nós possa realizar todas as nossas faculdades, talentos e habilidades, para tornar o canto do mundo que nos foi dado um lugar mais bonito. Parece muito poético e simples. Mas pense nisso. Muitos de nós vivemos vidas, como eu disse antes, o que precede o porquê. Sobrevivência. Eu acordo de manhã, estou com fome, preciso comer. Estou cansado, vou dormir. Preciso de dinheiro, vou trabalhar. E é assim que a vida, isso é chamado de vida movida pela sobrevivência. Vida movida por propósito. Uma vida movida por missão. Uma vida movida pelo porquê. Não uma vida movida pelo quê. Faz a pergunta, por quê? Por que estou comendo? Por que estou bebendo? Não apenas porque estou com fome e preciso sobreviver, mas porque é uma oportunidade. Lembre-se dessa palavra, oportunidade, espiritual para refinar e embelezar a experiência que agora encontrei. Agora, quando eu digo a palavra espiritualizado, deixe-me explicar o que quero dizer. Se formos olhar para o mundo como matéria e energia, como é descrito na física, há uma maneira que os cabalistas, os místicos colocam, eles dizem energia e recipiente, ou você pode dizer espírito e matéria. Esses são todos realmente sinônimos no contexto. Não estamos falando de física aqui, estamos falando do contexto geral. Qual é a diferença entre os dois? Então usaremos um exemplo. Pegue um livro, apenas um livro simples. Você tem letras na página, as letras formam palavras, as palavras formam sentenças, frases, parágrafos, capítulos, e você tem uma história, uma narrativa. Seja qual for essa narrativa, as letras e as palavras são os containers. Elas são a matéria que expressa a energia das ideias, e conceitos sendo transmitidos através delas. Seria como projetar uma luz através de um filme. Então, apenas luz branca seria apenas luz brancas em uma tela. As letras, o filme criam, canalizam essa luz. Então agora você vê imagens, ou palavras, ou letras, ou o que quer que seja.
Pensar na vida dessa maneira é uma forma tremenda de entender a si mesmo e tudo ao seu redor, seu corpo e sua alma. Seu corpo é seu veículo. Sua alma é o chamado capitão do navio dirigindo seu corpo. Tudo é assim. De certa forma, você pode dizer que o espírito dirigindo a matéria é como o porquê dirigindo o quê. Por exemplo, eu preciso ir a algum lugar agora porque preciso comprar algo para minha casa. Então, agora esse é o porquê. Agora, qual é o porquê? Como vou conseguir isso? Você pode encomendar online. Você pode ir à loja. Você pode mandar entregar. Quero dizer, há várias maneiras diferentes de fazer isso. Então, no contexto mais amplo de nossas vidas pessoais, você se pergunta, ok, o que impulsiona a minha vida? Agora, se você seguir a abordagem do gênio egoísta que mencionei anteriormente, então, basicamente, tudo o que eu preciso agora é gratificação instantânea, curto prazo, eu preciso sobreviver. Sim, eu também quero crescer. Quero ganhar dinheiro. Quero luxos. Quero confortos. Mas ainda é tudo impulsionado pela sobrevivência. Não é. Apenas a sobrevivência mínima que você quer é uma sobrevivência expandida. Quando você segue um porquê, estou aqui para servir, para usar meu eu, único. E vamos falar sobre isso em um momento. Um pouco mais, e minhas habilidades e talentos únicos para embelezar o canto do meu mundo. Pense em si mesmo como um jardineiro. Você recebe um jardim. O jardim, se não for cuidado, crescerá ervas daninhas, e as flores e os frutos e qualquer outra coisa. No jardim nunca se desenvolverão adequadamente. O que um jardineiro deve fazer? Você o mantém nutrido, regado? Você cultiva, você remove as ervas daninhas? Você basicamente faz o que precisa ser feito para fazer as coisas crescerem e também elimina qualquer coisa que impeça o crescimento e desenvolvimento do seu jardim. Então sua vida é o seu jardim. Inclui sua casa, seu trabalho, suas viagens, todos que você conhece. Você está embelezando o seu jardim ou não? Eu sei que parece muito simples, porque alguém dirá, 1 segundo, as coisas que faço que embelezam, algumas coisas que faço que não. Mas a chave é que, uma vez que você tem isso em mente, ensine nossos filhos desde a mais tenra idade, você está aqui para embelezar o canto do seu mundo. Sabe, isso muda tudo. Isso não significa que não sobrevivemos, não significa que não cuidamos de nossas necessidades, mas vemos a vida não apenas com base em necessidades e sobrevivência. Há um elemento transcendente. E claro, o ponto-chave é, estou aqui para fazer algo, não apenas estou aqui para receber. E as coisas serem feitas para mim. Estou aqui para servir, estou aqui para dar, estou aqui para iluminar, para aquecer meu ambiente. Imagine toda vez que você encontra alguém, e não é algo que você se programa ou se força, mas apenas por amor. Toda vez que você encontra alguém, você sente, quero garantir que depois que nos encontrarmos, a pessoa se sinta melhor do que antes de eu ter encontrado essa pessoa. E se você apenas tiver isso, naturalmente, você está cumprindo o porquê. Nos termos das fontes originais reais, a expressão é que o Criador ou o engenheiro cósmico ou o condutor cósmico desta sinfonia. Desejo de ter um lar, um lugar de moradia, um lugar confortável neste mundo material. Isso, no entanto, o mundo material por si só é hostil, egoísta e, portanto, possivelmente corrupto. E não apenas possivelmente, mas realmente corrupto, com diferentes interesses concorrentes, esperançosamente negociando, mas às vezes não. Então isso pode levar a batalhas e guerras. Sim, a sobrevivência do mais apto em um mundo hostil e sombrio como esse. Para trazer luz, para transformá-lo em um lar confortável, um jardim. Acho que é uma causa bastante digna. Não que meu pensamento aqui importe, mas isso simplesmente ressoa. É lindo de ouvir. Quando eu vim a descobrir isso pessoalmente, mudou tudo. Porque quaisquer habilidades que eu tinha, e eu as descobri, e na verdade eu estava apaixonado por descobrir, porque eu queria realmente usá-las de alguma forma positiva, seja escrevendo ou comunicando, ou falando, que é o que eu faço. E todas as diferentes habilidades que tenho, que são únicas para mim, e você tem suas habilidades que são únicas para você. Muitas podem se sobrepor,
Isso mudou toda a minha vida porque não era apenas ok. O que vou escrever com base no porquê? E qual é o porquê? Como posso usar minhas habilidades para embelezar o mundo com o qual entro em contato? Para melhorá-lo, refiná-lo, esclarecê-lo, elevá-lo? E sim, eu uso a palavra esclarecer, porque muitos de nós estamos cegos. Eu me lembro, vez, um casal que estava namorando veio para a minha aula, estava vindo para a minha aula de forma contínua. Então, após uma das aulas, ambos vieram até mim. E a mulher me disse: talvez você possa convencer meu namorado a finalmente vamos nos casar. Estamos namorando há muito tempo. Nós nos amamos. Por que não nos casamos? Ele simplesmente não quer. De qualquer forma, resumindo, eu disse: talvez possamos sentar para um café. Vamos conversar. Não estou aqui para te convencer. Vamos apenas ter uma ideia. E ele estava muito aberto, é claro. Lembre-se, nos encontramos. Nos encontramos na Grand Army Plaza. No último andar, a principal biblioteca pública do Brooklyn, perto do Prospect Park e do Museu do Brooklyn. E o último andar é um café. Sentamos lá, tomamos café e começamos a conversar. Foi muito confortável, muito tranquilo. Não houve discussões. Não houve como arrancar dentes ou torcer braços. E enquanto conversávamos, eu apenas disse a ele: vocês estão juntos em algum momento, então por que não se casar? Ele disse: não vejo razão para isso. Estamos juntos, estamos felizes e é isso. Você sabe, então, claro, nós fomos e ele estava aberto. Ele disse: eu realmente quero. Ele me desafiou. Quero ouvir outra abordagem. Então eu perguntei, passamos pelos suspeitos de sempre, que os pais dele passaram por um casamento difícil, um divórcio. Você sabe, quando você tem experiências ruins, um relacionamento rompido, abuso, quebra de confiança. Todas as coisas que fariam uma pessoa não querer ser vulnerável em um casamento comprometido, porque podem se machucar. Bem, nada disso parecia se confirmar. Ou seja, parecia que eu cresci em um lar bastante equilibrado e saudável, um lar amoroso. E, à medida que continuávamos, eu simplesmente não conseguia identificar nada. Então eu disse a ele, só não, você sabe, algo me ocorreu. E eu disse: sabe de uma coisa, não acho que o problema seja apenas o casamento. Acho que é o compromisso. Você não tem razão para se comprometer com nada de forma plena e completa. E ele me disse: absolutamente. Isso é verdade. Não é apenas no casamento, é no meu trabalho, é em outras coisas. Eu disse: não há nada com o qual você esteja absolutamente comprometido? Então ele disse: não, nada que eu possa pensar. E então, claro, que foi uma conversa de oportunidade igual e ele me perguntou: e você? A que você está comprometido? E eu me lembro que foi uma pergunta muito sincera. E uma pergunta sincera provoca, pelo menos para mim, uma resposta sincera. Então, eu simplesmente tive um flashback da minha infância. Não sei de onde veio, mas acho que foi o jeito. Ele fez a pergunta. E eu disse a ele: vou te contar algo muito interessante, mas também peculiar. Nunca compartilhei isso com ninguém quando era criança, então minha casa não ficava longe da escola. Eu podia ir a pé, de bicicleta ou de ônibus, então você sabe, claro, o mais fácil era ir de bicicleta. Ou pegar um ônibus, mas às vezes eu fazia uma caminhada de 20 minutos. E especialmente quando chovia, eu gostava de caminhar. Não porque gostasse de chuva, mas havia uma mania louca que eu tinha. Isso era no Brooklyn, eu ia para a rua e, quando a chuva caía, claro, a água corria pela sarjeta até o esgoto. E eu tinha essa coisa de gostar de ir lá e simplesmente limpar um pouco da poeira, ou arbustos, ou galhos que bloqueavam o fluxo da água para que ela pudesse correr suavemente para o esgoto. Agora, isso não traz benefício para ninguém, nem mesmo para a água. Mas eu simplesmente tinha esse sentimento, essa necessidade. Eu gostava de desentupir algo e apenas ver fluir mais suavemente. Talvez alguns de vocês também tenham isso. À medida que fui crescendo, eu disse a esse colega: percebi que essa paixão eu ainda tenho até hoje. Eu só não faço isso nas sarjetas. Eu faço isso psicologicamente. Eu tenho um compromisso e paixão profundos. Por quê? Para ajudar a desobstruir artérias bloqueadas. E quero dizer artérias, não físicas, mas psicológicas e emocionais. E quando alguém fala comigo
Eu simplesmente tenho uma paixão tremenda. E vejo algo bloqueando, seja um ponto cego ou algo que eles não estão percebendo, algo que estou notando, para fornecer a clareza para abrir um canal bloqueado. Agora devo dizer a você, o que aconteceu em seguida foi que ele começou a chorar, e eu também derramei uma lágrima. Ele disse, isso é tão comovente, eu adoraria ter algo assim na minha vida. Então, a conversa continuou. Novamente, resumindo, nada aconteceu naquele dia, mas eu plantei uma semente dentro de 6 meses. Eles se casaram, não estou procurando, tentando compartilhar uma conquista ou uma vitória aqui. Foi apenas algo que fez sentido, e ele percebeu que precisava encontrar algo a que se comprometer. E não era apenas casamento, era a vida. Basicamente, isso é um compromisso com uma missão. E isso te motiva, porque há um porquê. O porquê é: estou procurando embelezar, aperfeiçoar ou desobstruir e limpar o jardim para que as coisas cresçam bem. Há algo nisso. Trazer crianças ao mundo tem esse elemento. Você está trazendo nova vida, nova energia. As crianças são únicas. Cada criança tem sua própria personalidade única. Ser um educador tem esse elemento. E eu diria, qualquer indústria em que você esteja, você pode transformá-la nesse tipo de abordagem. Porque mesmo que seja um trabalho insignificante na sua mente, trabalho braçal, algo que não parece que você está realmente ajudando alguém, mas você tem colegas de trabalho. Você tem funcionários, você tem empregadores, você tem clientes, você tem estranhos que você encontra. Quem quer que você encontre, onde quer que você vá, qualquer coisa que você esteja enfrentando pode ser transformada em tal oportunidade. Então por que o mundo foi criado? O mundo foi criado, para usar as palavras da Mishnah e do Talmud, que dizem por sua causa. Uma pessoa é responsável por dizer que o mundo inteiro foi criado por minha causa. O que significa por minha causa? Não por razões egoístas, porque você tem algo a contribuir que você, e somente você, pode contribuir. Agora pense dessa maneira. Então, mesmo antes do porquê, dissemos que o porquê precede o quê? Mas você sabe o que precede o porquê? O próprio fato de você existir. O próprio fato de você estar aqui. Sim, você pode adotar a abordagem de que é aleatório e acidental. E quem se importa, você é apenas um entre 8 bilhões de pessoas. Ou você pode adotar a abordagem de ser guiado por um propósito, uma missão, um porquê. Não, você está aqui porque tem algo a contribuir e a embelezar que ninguém além de você pode fazer. Ponto final. É isso. Isso é um fato. É um fato a tal ponto que não há discussão, não há segunda opção. Quando você sente isso profundamente no seu coração e alma, você tem um porquê. Porque agora o porquê é que você precisa fazer algo com sua vida. E não estou aqui para criticar ou dizer que você não está. E qualquer um de nós que todos precisamos pode fazer mais. Eu me incluo. Mas todos nós precisamos ser responsáveis. Também precisamos ter introspecção, ser honestos conosco mesmos. Muito frequentemente estamos envolvidos em coisas que são apenas eu. Ou somos, não quero dizer, vítimas, mas somos produtos das circunstâncias. Estou fazendo isso por quê? Porque é isso que estou fazendo. Sim, eu ganho a vida com isso ou por outras razões. Também não estou sugerindo virar tudo de cabeça para baixo. Mas é crucial começar a ser um pensador do porquê, em vez de um pensador do quê. Isso mudará tudo na sua vida, tudo o que você faz, porque seguirá na ordem correta e você começará devagar. Sempre sugiro pela manhã que devemos fazer aquele cântico matinal, ou oração, ou meditação. Obrigado por devolver minha alma a mim. Você sabe o que isso inclui? Em primeiro lugar, é gratidão pela vida, pela sua vida. Obrigado por me tornar indispensável. Obrigado por renovar meu contrato. Obrigado por me permitir a oportunidade de estar aqui neste mundo e torná-lo um lugar mais bonito. Obrigado pela oportunidade de ser um jardineiro, de fazer parte da solução, não parte do problema. Quero dizer, os agradecimentos podem continuar indefinidamente. Ser um iluminador, alguém que aquece e ilumina seu ambiente e todos com quem entra em contato. Diga isso todas as manhãs, mas com intenção. Não precisa demorar muito. Você afirma isso. Você está declarando sua missão. Você está declarando o porquê. E esse porquê, sim, é o motivo pelo qual o mundo foi criado. Mas lembre-se, cada um de nós é um pequeno mundo, um microcosmo. Então é por isso que você foi criado. Porque você está aqui. E o próprio mundo também está aqui para você fazer o que tem que fazer.
Agora você vai dizer, e quanto às outras pessoas? Bem, elas têm exatamente a mesma atitude. Elas também têm que fazer algo único com suas habilidades. E você embelezar o mundo não é uma contradição ao de outra pessoa. Pelo contrário, nos unimos. A sinergia torna tudo ainda mais bonito. Porque então você vê, esta é a parte que eu faço. Eu faço isso através das minhas habilidades. Alguém mais através de outro tipo de habilidades. Este tem essas oportunidades. Aquele conhece essas pessoas, lugares. Todos os diferentes aspectos e as chamadas coordenadas de nossas vidas, cada um à sua maneira, estão agora todos sendo direcionados para esta coisa bela. A bela missão, o porquê de fazer do mundo um jardim, um lar divino, um ambiente espiritual. Agora, se é tão simples, por que temos guerra? Por que temos acrimônia? Por que temos tantas batalhas e hostilidades? E a resposta é que isso também faz parte do propósito. Usando o grande Ariza, o místico do século XVI. O conceito de Tsimtsum, que compartilhei muitas vezes nesta plataforma, o Tsimtsum, o ocultamento, que tudo isso está inicialmente oculto de nós. Você acorda de manhã? Pode facilmente se entregar a tudo o que precisa e não dizer ou expressar gratidão e apreciar o porquê. Nós vamos direto para o quê? Isso se deve a um ocultamento, porque também faz parte do objetivo. Se o jardim estivesse lá apenas para fazermos um trabalho mínimo, qual seria o nosso propósito? O propósito é porque temos que superar um grande obstáculo, e isso é um profundo ocultamento. O ocultamento do propósito. O porquê está oculto no quê? Então vemos o quê? Vemos um mundo ao nosso redor, vemos nossas vidas, vemos as necessidades que temos, nós as sentimos. Visão, som, gosto, tato e olfato lidam todos com o quê? Então parte da missão é superar isso e ser uma pessoa sábia, olhar para dentro, entender o que é, fazer as coisas funcionarem. O porquê por trás de tudo, isso também faz parte do propósito. E é isso que torna tudo muito dramático, mas também pode ser muito desafiador, porque às vezes esse ocultamento é muito profundo e doloroso. As pessoas se machucam sem reconhecer que somos todos parte de um único maior organismo. Somos todos parte de um plano maior. Somos todos um só jardim. Na verdade, há muitos tipos diferentes de árvores. Isso não enfraquece o jardim. Pelo contrário, essa diversidade o torna ainda mais bonito. Então, a diversidade pode levar a uma maior harmonia. Também pode levar a mais guerra, conflito de interesses. Portanto, nossa missão não é apenas embelezar, mas espalhar essa mensagem o máximo possível, para que outros também a abracem. E uma vez que você faz isso, você olha para a vida de maneira muito diferente. Você olha para a vida de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Não posso enfatizar o suficiente o quão importante essa mensagem é na vida de cada pessoa. O desafio que temos é que estamos vivendo, já estamos a 90 milhas por hora, estamos em um carrossel, em uma montanha russa, qualquer metáfora que você queira usar. E é difícil simplesmente dar um passo para trás. É muito mais fácil fazer isso com crianças e começar do jeito certo, começar com o pé direito. Mas a verdade é que somos adultos. E nós temos nossas vidas. Temos bagagem, temos água debaixo da ponte. Mas isso não significa que você não pode se renovar, se revigorar e se recarregar. Porque no final das contas é disso que a vida se trata. Basta olhar para a sua própria respiração e batimento cardíaco. Não importa a sua idade, você sabe, estou respirando. Com os vapores. Estou respirando com base em experiências passadas. Ou estou respirando, ou meu coração está com o batimento de ontem. Não, a cada momento seu coração bate. De novo. A cada momento, sua respiração é nova. E tudo isso é constantemente novo. Então isso por si só lhe diz que a vida é sobre mobilidade. Não fique preso, não se torne um sedentário, não se torne estático. A vida é sobre movimento. Então, onde quer que você esteja, pode ser mais difícil, porque já temos o status quo e a inércia, mas nunca é tarde demais. Eu nem gosto de dizer dessa forma. Isso por si só soa deprimente. Sempre temos oportunidade. E vamos dormir todas as noites. E acordamos de manhã revigorados.
A parte mais importante do revigoramento deve ser não apenas fisicamente revigorado, mas espiritualmente revigorado, psicologicamente revigorado, emocionalmente revigorado. E é aí que você se concentra no porquê. Agora, uma vez que você se concentra no porquê, não precisa continuar renovando isso a cada segundo, mesmo que isso seria ótimo, mas uma vez que você tem o porquê agora, você pode fazer o quê? Que é protegido por. Mas de tempos em tempos, pelo menos várias vezes ao dia, de manhã, à noite, antes de dormir, quando você acorda de manhã, é bom fazer uma contabilidade, uma introspecção, uma busca da alma. Onde eu estou? O meu quê está alinhado com o meu porquê? Estão, como é meu, minhas ações e meu comportamento alinhados com o propósito de tudo isso? E essa é a chave para realmente viver a vida mais significativa possível, que enriquece tudo sobre nós. Isso não diminui. É adicionar uma dimensão completamente nova e adicionar a fundação sobre a qual construímos nossos edifícios. Os edifícios são o quê? A fundação é o porquê. Então eu espero que todos possamos implementar isso. E quero agradecer pela sua atenção. Este foi Simon Jacobs. Meaningful Life Center, que é www.meaningfullife.com, onde você pode ouvir este programa e muitos outros. Adoraria ouvir seu feedback, seus pensamentos, suas sugestões. E também, de qualquer forma que você queira compartilhar isso, se achar que vale a pena compartilhar com outros, gostamos de coisas, todos os diferentes termos usados, no mundo das mídias sociais. E é novamente uma verdadeira honra falar com você como uma peça indispensável do quebra-cabeça, assim como eu sou. E juntos podemos criar esta bela tapeçaria, esta grande sinfonia cósmica de harmonia dentro da diversidade e um mundo ainda mais bonito do que aquele em que entramos. Criamos algo muito mais bonito. Muito obrigado e seja abençoado. Este programa é trazido a você pelo Meaningful Life Center. Por favor, ajude-nos a continuar nossos programas. Faça até mesmo uma pequena contribuição em Meaningful/Donate.